E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a solução do problema da questão um da atividade formativa dessa semana, tá? Da semana 5, tá, pessoal? Eu não fiz a questão ainda, vou fazer aqui com vocês, tá? Então vamos dividir a tela aqui com vocês, tá? A tela já dividida. Então essa é a questão um, né? Então vamos lá. A Companhia de Móveis de Jatobá produz e vende mesas de centro regulares e mesas de centro redondas, tá? Então, primeira informação, temos dois produtos que são vendidos e produzidos pela empresa, tá? Sendo que em determinado período apresentou os seguintes gastos, tá? Então ela dá produção em unidades, venda em unidades, preço de venda por unidade, materiais direto, pessoal. Então aqui é a primeira informação, né? Materiais direto, 1,5 milhão aqui para centro retangulares e 2,600 para centro redondo. E aqui está o total, tá? E também define aqui como mão de obra direta, ou seja, outro custo variável, 80.130, e aqui está o total. E aí lembra lá na aula da parte 3, né, onde eu falei da energia elétrica, olha a informação que ele dá aqui, energia elétrica não varia proporcionalmente aos volumes produzidos, tá? Então, nesse caso aqui, a energia elétrica é considerada com um custo fixo, tá? Então, ele dá aqui todos os gastos e aí te pede para você ratear os custos indiretos de fabricação pelos materiais diretos, né? Então, o seu rateio vai ser pelos materiais diretos, tá? Então, outra informação. Lembrando, aonde a gente rateia o custo indireto, no método de custeio por absorção, tá, pessoal? E mais informações aqui, então ele pede para vocês calcularem os custos unitários e totais pelo método de custeio por absorção e depois ele pede aqui o resultado do exercício pelo método de custeio por absorção e direto, tá? Então vamos lá, pessoal. Pegando aqui o nosso Excel, na verdade a única coisa que eu fiz foi transportar isso aqui para o Excel, tá? Então fica muito mais fácil se vocês transportarem para o Excel, tá, pessoal? Então, lembrando, o que é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Pegar isso daqui e separar entre custos e despesas, tá? Então, vamos lá. Custos e aqui despesas, tá? Não vou perder tempo aqui colocando investimento, porque a gente já viu que não tem nenhum investimento, né? Então, ó, energia elétrica, aluguel, seguro, mão de obra, depreciação, despesa financeira, então não tem nenhum investimento, tá? Então, o que é custo e o que é despesa, tá? Então, número um, isso daqui vai para custo, tá? Por enquanto, só estou separando o que é custo e despesa, mão de obra direta, custo, energia elétrica, custo, aluguel da fábrica, é o que, pessoal? Custo, seguro da fábrica, custo, mão de obra indireta, é a MOI, tá? Então é o que? Custo, depreciação de máquinas da fábrica, pessoal, custo, despesa administrativa. Então, temos a nossa primeira despesa. Despesas comerciais, temos aqui a outra despesa. Despesa financeira e temos aqui imposto de renda sobre contribuição social, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e imposto sobre vendas, que são dois cálculos que a gente tem que fazer posteriormente, tá? Então, primeira parte separado, já vamos botar aqui, porque isso daqui entra em despesa também, tá, pessoal? Então, já temos aqui o total das despesas e o total do custo, tá? Então, próximo passo, vamos separar o que é custo variável, o que é custo fixo, o que é despesa variável e o que é despesa fixa, tá? Então vamos lá, esse é o próximo passo. Por que a gente precisa fazer isso? Porque ele também pede na questão B o resultado do exercício pelo método do custeio
direto, né? Que é o nosso custeio variável, tá? Então, custo variável. O que que a gente tem aqui de custo variável? Pessoal, a gente tem esse é o custo variável, esse é o custo variável, certo, pessoal? Agora vem para custo fixo, esses aqui, deixa eu botar direto, tá? A gente vai ter aqui, então, diminuir um pouquinho, né? A gente vai ter aqui, então, como despesa variável e despesa fixa. Despesa administrativa é uma despesa fixa, comercial uma despesa fixa e financeiro uma despesa fixa. A gente ainda não tem o lucro, né, do exercício antes de impostos para poder calcular, mas a gente já pode calcular os impostos sobre vendas, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular quantidade vendida, tá? Então a gente tem aqui a quantidade vendida, 18.000 unidades e 18.000 unidades. Eu vou pegar aqui o preço de venda, pego aqui, esse é o preço de venda por unidade, certo? Então, eu tenho condição de calcular aqui o faturamento bruto, né? Que é o quê? Vezes o meu preço, certo, pessoal? Então, peguei aqui no meu faturamento bruto, tá? Aqui eu já tenho condição de calcular o meu imposto sobre vendas, né? Então, eu chego aqui, deixa eu só botar logo um igual, né? E é o que? O faturamento bruto vezes o 30%. A mesma coisa aqui, faturamento bruto vezes 30%. Então, eu já tenho aqui o meu total de impostos sobre vendas e eu tenho também aqui o meu total do faturamento bruto, né? Com isso, eu consigo calcular o meu faturamento líquido, que vai ser o quê? Meu faturamento bruto menos impostos sobre vendas, tá, pessoal? Então, já tenho 3 informações e já tenho, então, como pegar aqui essa despesa, que é imposto sobre venda, e classificá-la. Então, ela vai ser o quê? Uma despesa variável, tá? Por que que é variável, pessoal? Porque varia de acordo com as vendas, tá? Então, a gente chegou aqui numa primeira parte do problema, tá bom? Então, vamos agora calcular o custo, né, pessoal? Então, custo dos produtos, tá? Primeira coisa, pessoal, o que que a gente tem aqui? A gente já tem insumos e a gente já tem mão de obra direta, tá? O que que falta, pessoal? A CIF, né? Que é o que? O custo indireto de fabricação, tá? Então eu tenho para esse produto, vou colocar aqui, quebrar texto automaticamente, tá? E tem, então, para esse produto aqui, as seguintes informações. Insumos, eu já tenho aqui. Então, os insumos desse produto e desse produto. Então, vou colocar aqui o total, né? Eu já tenho também a minha mão de obra por produto que eu utilizei, tá? Tenho aqui o CIF, só que eu tenho o que? O total. O que é o total do meu CIF? É o total do custo fixo. Então, eu vou somar todo o meu custo fixo. Aqui, 458, certo? Então, eu já tenho o meu custo total aqui, né? Depois a gente vai fazer a provinha dos 9 para ver se bate, tá? Então, aqui e aqui também. Então, pessoal, vamos lá. O que que ele fala aqui para ratear os custos indiretos de fabricação
pelos materiais diretos. Então, vamos colocar aqui critério de rateio. O que é o meu critério de rateio? É os insumos, certo? Material direto utilizado, os materiais diretos utilizados. Então, eu vou pegar aqui o total, né? E aí vou ver, então, quanto cada um representa sobre o total, certo? Então, eu já tenho aqui o meu critério de rateio definido, tá? Então, eu vou ratear o meu custo indireto por esses percentuais aqui. Sempre façam a prova dos 9, tá, pessoal? Então, somando aqui, tem que dar 100%. Então, o custo indireto de fabricação é esse critério de rateio vezes o total e este critério de rateio vezes o total. Tá, pessoal? Então, peguei, ó, 4768, você vê que bate certinho com 4768, tá? Então, pessoal, já achei aqui o custo total que cada produto vai levar. Vamos então calcular o custo unitário, certo? O que vai ser meu custo unitário? Vou colocar aqui para baixo. Eu vou pegar então a quantidade produzida, então quantidade produzida dentro do mês, certo? Vou pegar meu custo total. O que é meu custo total? É justamente este aqui, né? Então, o meu custo total eu acabei de encontrar aqui, tá, pessoal? Então, eu já tenho condição de calcular meu custo unitário, que é meu custo total dividido pela quantidade, tá? Então, calculei aqui meu custo unitário por produto, tá? Então, pessoal, eu já tenho condição de montar o meu demonstrativo de resultado, né? O que vai ser a minha DRE? Eu vou colocar aqui para ficar bem claro, tá? Vou fazer, então, montar toda ela aqui para vocês, ó. Vai ser o faturamento bruto, impostos sobre vendas, e aí eu tenho o faturamento líquido, tá? Depois eu vou ter o que? Meu custo do produto vendido, e aí eu tenho a minha margem bruta, certo? Depois da margem bruta, eu vou ter o quê? Vou ter as despesas, né? Nesse caso aqui, eu não vou dividir o que é despesa fixa e o que é despesa variável, né? Por exemplo, frete sobre vendas é variável e entra aqui. Imposto sobre vendas é variável e entra aqui em cima, tá? Então, aqui eu não tenho essa classificação, né? E aí eu chego, então, no meu lucro bruto, tá? É bom vocês fazerem esse exercício, né, pessoal? Aí eu tenho aqui despesas financeiras, tá? Procure sempre nesse início financeiras colocar todos os conceitos que é para vocês irem pegando, né? Aí depois de despesas eu tenho que lucro antes de impostos. Aí aqui eu vou ter o IR, PJ e contribuição social sobre o lucro. E aqui então eu vou ter meu lucro líquido, tá, pessoal? Então, montei aqui a minha DRE e agora eu vou preencher. Lembrando que essa DRE, deixa eu jogar aqui para baixo,
é a DRE do custeio por absorção. Então, lembrando que a gente está montando a DRE do custeio por absorção, tá? Então, vamos lá, pessoal. Faturamento bruto, eu já tenho, né? Aqui, ó. Faturamento bruto, eu já tenho. Impostos sobre vendas, galera. Eu já tenho? Já tenho. Calculei aqui. Então, aqui eu tenho impostos sobre vendas. Então, meu faturamento líquido é faturamento bruto menos impostos sobre vendas, tá? Custo do produto vendido, pessoal, eu já tenho essa informação? Não, não tenho essa informação. Então, eu vou ter que calcular, tá? Como é que eu vou calcular essa informação? Eu tenho aqui, então, a quantidade vendida, aqui, ó. Tá? Então, eu vou repetir aqui embaixo para ficar bem fácil. Quantidade vendida. Então, vou pegar minha quantidade vendida e vou pegar o meu custo unitário. Tá aqui, ó, custo unitário por produto, né? Foi o que eu achei. Então, aqui eu vou ter o meu CPV. Então, é 18.000 vezes o meu custo. Então, já tenho o meu CPV por produto, consequentemente, meu CPV total. Então, eu venho aqui e tenho meu CPV total. Com isso, eu consigo encontrar a minha margem bruta, pessoal. Então, está aqui a margem bruta, tá? Tendo a minha margem bruta, eu vou partir, então, para o total das despesas, que eu já encontrei. Olha aqui, ó, as despesas fixas. Cuidado para não repetir a despesa variável que está o quê? Sobre do imposto sobre vendas, né? Que você já colocou aqui em cima. Então, minhas despesas estão aqui. Eu somo as minhas despesas e tenho, então, meu resultado. Vou botar aqui tudo certinho. Das despesas, eu consigo encontrar o meu lucro bruto, que é a minha margem bruta menos as despesas. Agora eu tenho aqui que colocar a despesa, desculpa pessoal, aqui eu incluí a despesa financeira, viu como é bom fazer junto, né? Porque olha só, a despesa financeira, ó, não entra aqui dentro, tá? Ela entra depois. Esse é o correto, mas se você quiser colocar direto e não separar e colocar lucro antes de impostos, também não tem problema aqui para o exercício, tá? Mas é bom você já ir treinando porque as despesas financeiras não entram junto com as demais despesas operacionais, tá? Entra numa linha, numa rúbrica abaixo do lucro bruto. Então, eu vou separar aqui para ficar certinho. Então, a minha despesa financeira vai entrar nessa linha e aí eu tenho condições de calcular aqui o meu imposto, certo? Por quê? Porque ele está dizendo que o meu imposto, vou calcular aqui, é 24% sobre o lucro. Então, o meu imposto está aqui em 60.654, o que vai ser uma despesa, tá? Dessa natureza aqui. Então, nem precisa botar aqui, né, pessoal? Eu chego aqui e coloco direto aqui embaixo. E aí, então, eu tenho o meu lucro líquido do exercício, tá? Então, vejam só que para você montar na hora, né, e explicando aqui para vocês, não é algo assim tão simples, né? Mas chegamos aqui na nossa DRE do custeio por absorção. O que é importante, pessoal? É importante vocês separarem os conceitos, né? Saberem quando aplicar a parte aqui do rateio, né? No caso do custeio por absorção, né? Ver que para você encontrar o custo do produto é pela quantidade produzida, depois você leva para o estoque e aí você vai então encontrar
depois o seu CPV pela quantidade vendida, ó. Um exercício legal que vocês podem fazer aqui é que no meu estoque eu ainda fiquei com 333, ó. Vamos fazer depois um cheque, a gente pode até fazer por produto, ó. Eu tinha no meu estoque esse custo total desse produto, vendi, sobrou esse. E ó, vamos ver se dá. Aqui, ó, os mesmos 333, tá? Então, eu permaneci no estoque com 333 mil no total do meu custo, tá bom? Então, esse é o lucro líquido. Vamos agora, então, fazer a DRE, tá? Do custeio. Deixa eu copiar tudo aqui. Não, nem precisa, né? Vou só copiar esse primeiro, tá? Do custeio direto, né? Que aqui ele está chamando de custeio direto, tá? Qual é a diferença, pessoal? Custeio direto, você tem o faturamento bruto, e aí, pessoal, você vai entrar com despesa variável e CPV ou custo variável, tá? Não tem problema de você chamar de custo variável também, tá? E aí você vai ter o quê, pessoal? Você vai ter a margem de contribuição, tá? Essa é a estrutura correta, né? Aí depois você vai ter, então, o custo fixo, a despesa fixa, e aí você tem o lucro bruto. Depois do lucro bruto, eu vou até copiar aqui, né? Despesas financeiras, e o resto vem exatamente igual, tá, pessoal? Então, esse conceito de margem de contribuição é importantíssimo, tá? Vamos lá, então. Faturamento bruto é o mesmo que vocês encontraram. Impostos sobre vendas, o mesmo que vocês encontraram. E aqui a gente vai ter que fazer um novo cálculo. Por que que a gente vai ter que fazer um novo cálculo? Porque no meu custo de produto, tá? Vou colocar aqui embaixo, eu só entro com o variável. Não vou entrar com o meu custo indireto de fabricação, certo? Então, o meu custo variável, qual vai ser por produto? Vai ser os insumos mais a mão de obra, né? Então, esse é o meu custo variável, né? E agora, o que que eu vou fazer para calcular o custo unitário? Eu vou colocar aqui para vocês estudarem depois. Eu vou pegar as unidades produzidas, certo? E vou achar, então, o meu custo unitário, que é o quê? O custo variável dividido pelas unidades produzidas. Então, está aqui. Vejam a diferença, pessoal. Aqui, no custo unitário do custeio por absorção, ele é maior do que meu custo unitário do custeio do custeio variável ou direto, tá? Por quê? Porque só tem o custo direto de fabricação, eu não tenho o CIF, tá? Então agora, pessoal, eu já consigo calcular o meu custo variável, que é o quê? Vou botar aqui para vocês ficarem, se fixarem, né? É a minha quantidade vendida. Então, vou pegar aqui a quantidade vendida e vou ter, então, o meu CPV ou CV, que vai ser este vezes este aqui, tá? Então, agora eu achei o meu custo variável ou o meu CPV do método direto, tá? E aí a minha margem de contribuição vai ser o quê? Faturamento bruto menos a minha despesa variável, que são os impostos sobre vendas, menos o meu CPV, tá? Então,
Olha isso daqui, pessoal. Aqui eu tive uma margem bruta de 605. Aqui eu estou com uma margem de contribuição de 1.031.000, tá? Então aqui eu estou analisando só o que é variável sobre a venda. Aqui não. Aqui eu tenho já um custo fixo inserido, que obviamente vai variar sobre a venda, mas eu tenho um custo fixo inserido aqui, tá? Então, minha margem de contribuição, obviamente, é maior do que o lucro bruto, do que a margem bruta. Por quê? Porque eu não tenho custo fixo aqui dentro, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora, custo fixo total, quanto é? Tá aqui. O fixo total tá aqui. E a minha despesa fixa eu tenho aonde? Tenho aqui, né? Então, já tenho como calcular o meu custo bruto. Separei aqui o que é a despesa financeira e olha só, pessoal, o meu lucro antes dos impostos vai ser o quê? Vai ser menor, tá? Então, corrobora com o que a gente falou lá na parte teórica, né? Eu tenho sempre, pelo método custeio variável ou direto, um lucro menor do que pelo método por absorção. Porque, repetindo, estou sendo chato para vocês fixarem o conceito. Porque nesse caso aqui, o meu custo fixo parte fica no estoque. Nesse caso aqui, não. Vem tudo para resultado. E aí eu vou aplicar, então, este aqui, vezes 24%, e o meu lucro líquido, então, vai ser de R$ 167.720. Bom, então, quais são as conclusões aqui? Ó? Por que o fisco ele não quer esse método e quer que você faça esse método? Por quê? Por esse método aqui, você está pagando mais grana, mais imposto de renda para o fisco do que com esse método aqui, tá? Então, pessoal, era isso aqui. A solução do exercício é essa, tá? Espero que tenha fixado bem. Acho que eu não errei nada, né? São quase aí 11 horas da noite, tá? Aliás, são 11 horas da noite, já estou aqui meio morrendo de sono, tá? Então, acho que eu considerei tudo. Se tiver alguma dúvida ou alguma falha que vocês tenham encontrado, estou à inteira disposição. Tá bom, pessoal? Amanhã ou no sábado eu gravo aí a solução do exercício 2. Tá legal? Um grande abraço. Tchau, tchau.